ia muito além do dinheiro fácil o esquema do Cabral. Ele não queria só dinheiro fácil. Ele queria uma vida, assim, que ele diz na babesca, palavras do Bretas. Ele queria ser rei mesmo. Quando o Marcelo Bretas começa a se inteirar realmente do que está acontecendo, de como é que é todo o esquema, das pontas do esquema, o próprio juiz faz essa conclusão. É um pouco além do dinheiro fácil. E isso é o que torna a história do Cabral diferente de outros corruptos que a gente já viu ou que eu já cobri pelo país, né? Não há um limite de ostentação. As farras em Paris mostram isso. E não há um limite nem de esconder, era muita confiança. E essa confiança ele continua mantendo, inclusive na cadeia, né? Porque tem uma parte do livro, que é um capítulo que a gente chama assim, que é a facção dos corruptos no presídio, né? Que ele passou a liderar um grupo que está em busca constante de privilégios dentro do presídio. Então é uma coisa que não para, é uma espécie de uma coisa compulsiva. E a história do Cabral não é uma história pessoal dele só, é uma história de como que ele afundou um Estado, né? Porque a gente precisa entender as consequências disso, né? Entender as consequências do que estava acontecendo para a segurança pública, né? Aonde que começa talvez o esquema do Cabral, né? Tem algumas coisas assim que a gente precisa voltar. Por exemplo, o Cabral é coordenador de campanha do pai a vereador em 1982, né? E assim que o Cabral pai ganha, o Cabral assume o papel de chefe de gabinete, né, do pai. Hoje pra gente seria nepotismo, naquela época era tolerável. O Cabral vai passando por um momento que é 1985, que ele está próximo a Suzana, que é sobrinha neta do Tancredo Neves. E o Tancredo Neves está com campanha para presidente da República via indireto. Então, e aí ele consegue se eleger deputado. Ele perde em 86 e ganha em 90. No final da década de 90, segundo ele mesmo admite, ele já tem 2 milhões de reais no exterior, 2 milhões de dólares no exterior, que a gente aponta no livro, via várias apurações, que é onde ele começou a cometer o primeiro crime, 1997 a começo de 2000. Ali ele recebe o caixinha das empresas de ônibus e distribui entre os deputados. Então, quando a gente vai pensar no livro, quando a gente começou a criar, a gente tinha até uma hipótese, aonde que o governador, que era uma esperança, que foi eleito em 2006, desandou. Mas, na verdade, em 2007, quando ele senta na cadeira de governador, ele já chama os empreiteiros para negociar e cobrar propina adiantada. Não se tem notícia de alguém que chamasse os empreiteiros para cobrar propina adiantada. Escuta aqui, você me dá 300 mil reais, quando tiver a obra, você paga 5% e a gente vai abater esses 300 mil que você está me dando agora. É difícil você definir, mas assim, numa palavra ou num termo, né, que tipo de característica ele tinha na mente dele. Até seria uma injustiça do ponto de vista jornalístico, o livro é um trabalho jornalístico, seria imprecisão você rotular de alguma forma o Sérgio Cabral como um psicopata ou como uma pessoa desajustada. O que eu acho que o livro mostra, justamente ao contar os excessos, a falta de noção, a constante forma como ele fazia de um esquema atrás do outro, sem se preocupar que um dia seria descoberto. Isso mostra, talvez, um raio-x do que foi ou é a política no Brasil. O grande mérito do livro é conseguir contar uma história do Cabral do começo dele como pessoa, ao meio dele como político e ao fim dele como político corrupto, que é um dos maiores corruptos e a cara da corrupção no Brasil. A gente conseguiu, através de um trabalho minuciosamente jornalístico, reunir peças que parecia que todo mundo sabe, mas estão dispersas, e a gente conseguiu criar uma história que dá para o leitor uma noção do que aconteceu no estado do Rio de Janeiro e também do que aconteceu no Brasil nesses últimos anos. E é um trabalho jornalístico importante porque no momento que se fala que o jornalismo está perdido, que o jornalismo não tem mais sentido diante das redes sociais, de fake news, de conversa do WhatsApp, eu acho que quando a gente traz um trabalho dessa envergadura
para o leitor, a gente está mostrando que nós precisamos sim de jornalismo e que é importante ter jornalismo.